Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais fascinantes e, olha, contra-intuitivas de toda a história da economia. Uma ideia que nasceu lá em 1776, mas que continua moldando o nosso mundo até hoje. E a grande questão é essa aí. Parece um paradoxo, né? Pensa bem, como é que a busca de cada um pelo seu próprio lucro, pelo melhor negócio, pela vantagem pessoal, como é que tudo isso, somado, pode resultar em algo bom para a sociedade inteira? Foi exatamente esse quebra-cabeça que o economista Adam Smith decidiu resolver. E a resposta que o Smith encontrou para esse enigma está num conceito que, sinceramente, virou uma lenda. Vamos juntos desvendar o que é essa tal de mão invisível. Ok, vamos decifrar isso aqui. A ideia central é que, no mercado, age uma força meio que natural, um mecanismo que consegue guiar as ações de cada um para um resultado coletivo bom, mesmo que ninguém estivesse planejando isso. É como se uma mão invisível estivesse ali por trás de tudo, organizando as coisas. E aqui estão as palavras do próprio Smith. O ponto crucial, a grande sacada, é que o resultado positivo não é intencional. A pessoa, buscando o que é melhor para ela, acaba ajudando todo mundo e muitas vezes de um jeito bem mais eficiente do que se ela tentasse ajudar de propósito. É esse resultado não planejado, que é o pulo do gato. É fundamental a gente lembrar o contexto da época. Em 1776, a visão que dominava era o mercantilismo, onde os governos controlavam tudo, o comércio, a economia, para acumular ouro e prata para a nação. A ideia do Smith de que era a liberdade de cada um e não o controle do Estado que gerava a riqueza foi algo totalmente revolucionário. Certo? A ideia é genial, mas como essa mão funciona na prática? Qual é o motor por trás desse mecanismo todo? Vamos dar uma olhada em como as peças se encaixam? Imagina que o processo é tipo uma dança entre quem produz e quem consome. Os produtores querem o maior lucro possível, então eles vão fazer aquilo que as pessoas mais querem comprar. Já os consumidores querem o máximo de satisfação pagando o mínimo possível. A competição entre eles força os preços a se ajustarem, e esses preços funcionam como um sinal, mostrando onde falta produto e onde tem de sobra. E é assim que o mercado, por conta própria, consegue distribuir os recursos de um jeito eficiente. E a conclusão lógica que Smith tirou desse mecanismo todo, que se autorregula, foi o que ficou conhecido pelo termo em francês laissez-faire, que quer dizer literalmente deixar e fazer, sabe? A ideia é que se essas engrenagens do mercado já funcionam tão bem sozinhas, o melhor a se fazer é simplesmente não interferir, deixar a economia operar livremente. Mas atenção! Para Smith, o papel do Estado não era zero, mas sim bem específico e limitado. A função do governo seria garantir as regras do jogo, proteger a propriedade, garantir que os contratos sejam cumpridos e, claro, defender o país. Fora isso, a economia deveria seguir seu curso. Mas é claro que uma teoria tão elegante assim não ia ficar sem resposta. Desde que ela foi proposta, a ideia da mão invisível gerou um debate gigante que, na verdade, continua até hoje. Vamos agora olhar o outro lado dessa moeda. A principal crítica é que, na prática, na vida real, a mão invisível nem sempre funciona como deveria. Existem situações em que a busca pelo interesse de cada um não leva ao bem comum, mas sim a problemas bem sérios. São as famosas falhas de mercado. Mas o que são essas falhas? Bom, pensa na poluição. Uma fábrica pode ter um lucro enorme, mas o custo da poluição que ela gera é pago por todo mundo. Isso é uma externalidade. Ou então quando um vendedor sabe muito mais sobre um produto do que quem compra. Isso é uma assimetria de informação. E claro, a busca sem limites pelo lucro pode acabar gerando desigualdades sociais e econômicas gigantescas. Essas críticas ganharam muita força com os problemas da Revolução Industrial e mais tarde com crises como a Grande Depressão de 1929, que mostraram que a mão às vezes pode tremer ou até falhar feio. Isso nos leva a duas visões de mundo que batem de frente. De um lado, a visão de Smith, de que o mercado se corrige sozinho e que o governo, na maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda. Do outro, a visão dos críticos, que diz que o governo precisa sim intervir para consertar as falhas do mercado e garantir o bem-estar de todos. Então, depois de mais de 200 anos, onde é que essa discussão nos deixa? A verdade é que esse não é um debate do passado. Essa é uma questão central para as nossas sociedades hoje em dia. O que a história nos mostra é que não existe uma fórmula mágica, uma solução fácil. Tanto a liberdade total de mercado quanto o excesso de controle do Estado podem criar problemas enormes. Encontrar o ponto de equilíbrio é o grande e talvez o eterno desafio.
E assim, essa análise nos deixa com a pergunta que continua ecoando em todos os debates econômicos e políticos pelo mundo. Não é uma resposta simples, e a busca por esse equilíbrio é, talvez, a tarefa que mais define o tipo de sociedade que a gente está tentando construir.